Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje eu vim falar de algo que merece o nosso comentário. Tivemos uma cena muito gostosa de ser vista. Tivemos ali uma cena entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Sérgio Moro, no STF. Sim, ontem houve uma audiência pública para discutir a constitucionalidade de um tratado que o Moro fez no ano passado lá nos Estados Unidos. E nós tivemos ali aquela educação, aquela polidez, aquela sabedoria, aquela robustez de argumentos jurídicos tacado na cara do ministro Gilmar Mendes. Foi gostoso de ver quão sábio é o nosso ministro da Justiça. Que pessoa polida, que pessoa preparada. Então vamos comentar assim o ponto a ponto. Desde o ano passado, desde quando o ministro assumiu, ele se comprometeu a abaixar os níveis altíssimos de criminalidade que há ainda no Brasil. E ele fez isso, uma das formas de sufocar as lideranças do narcotráfico e sim, do Foro de São Paulo, porque o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sabe que existe o Foro de São Paulo sim e luta contra ele. E também sabe que talvez, supostamente, existe sim a anuência de partidos políticos com esse tal Foro de São Paulo, que gere possivelmente também as ações do narcotráfico na América Latina e acaba dando efeitos lá na América do Norte. Então foi feito sim um acordo oficial entre governo brasileiro e governo americano. E esse tratado foi objeto aí de uma discussão, uma ação direta de constitucionalidade lá no STF e caiu a relatoria com Gilmar Mendes. Então Gilmar Mendes já fez vários despachos, eu estava lendo lá essa ação direta de constitucionalidade número 51 e o ministro Gilmar Mendes então pediu que houvesse uma audiência pública. E essa audiência pública aconteceu ontem com a presença de Facebook, Yahoo e outras pessoas. E o nosso digníssimo, maravilhoso ministro da Justiça, Sérgio Moro, compareceu preparadíssimo com todos os dados e dizendo o absurdo. Só que o que é interessante é que quando o ministro Gilmar Mendes teve que chamar o nosso queridíssimo, ilustríssimo e maravilhoso ministro da Justiça, Sérgio Moro, para falar, ele mal conseguiu pronunciar o nome do nosso ministro Sérgio Moro. Saiu meio travado, ficou uma coisa, Sérgio Moro, Sérgio, sabe assim? Ele tem tanta assim, né? Do nosso ministro, que ele quase não conseguiu nem nomear, chamá-lo. E também eu assistindo ali o que o nosso ministro da Justiça estava falando, eu vi ali que Gilmar fazia aquela cara de desprezo e tentava conversar com pessoas para desprezá-lo, mas já Moro é muito preparado, muito polido e tacou-lhe a verdade na cara. Então, contra a verdade, contra fatos, contra as leis, né, contra o que é de direito, é muito difícil ter argumento. Então o que o Moro foi lá dizer? Foi lá dizer que esse tratado entre o Brasil e os Estados Unidos, que é um tratado para que a justiça aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, quando tem ações criminosas, tá? A gente está falando aqui de criminosos, é pertinente a matérias penais. Quando tem, era preciso sim que houvesse, quando houvesse um pedido da Justiça brasileira para esses representantes aí que às vezes estão hospedados nos Estados Unidos, lá o Google e Facebook, etc., houvesse uma agilidade para eles darem os dados e haver uma investigação um pouco mais célere. Inclusive o ministro Moro trouxe os dados do que era no passado antes desse tratado. Então ele deu os dados ali, ele colheu uns dados
dados e de 100%, 74% das investigações, dos pedidos não eram nem apreciados. E os 26% ali que acabavam indo realmente, que de fato conseguia ultrapassar essas fronteiras, levavam às vezes 10 meses para vir uma resposta. Ou seja, a investigação criminal nem conseguia acontecer. Então esses tratados foram feitos e ali estavam tentando dizer que esses tratados ofendiam e invadiam a privacidade dos usuários, dos dados. E o ministro muito bem explicou, o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, que não existe isso. Primeiro porque já é ilegítimo talvez discutir isso sem a presença de uma das partes, porque está sendo questionado o acordo do governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos não havia sido intimado para aquela ação pública. Não veio nenhum representante ali dos Estados Unidos para falar a respeito disso, e o Moro falou isso, falou, olha, não tem, né, as partes aqui não estão nem representadas nessa audiência pública. E ele também falou algo muito interessante, que também não ia ferir a privacidade individual do ser, da pessoa comum. Ele estava falando ali que também não ia haver nada contra a soberania do Brasil, porque até isso foi falado. Eles vivem atacando a nossa soberania, mas quando é conveniente, então eles usam essa palavra soberania. Mas o ministro disse que isso era impossível de acontecer, porque esse tratado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles são obrigados a cumprir as leis, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e não existe nem histórico de que haveria ou houve violação de leis brasileiras ou de leis americanas. Existem leis brasileiras e leis americanas que protegem a nossa privacidade de cidadãos comuns que não estão fazendo coisas absurdas como o crime organizado, como os narcotraficantes. E ele deixou isso muito bem explicadinho ali. E depois disse que os técnicos do Ministério da Segurança e Ministério da Justiça iria fornecer os dados suficientes para o convencimento de que essa ação não é nada, que esse tratado não é nada inconstitucional. E aí a gente viu a empáfia de Gilmar Mendes tendo que engolir a tão bem explanada tão bem explanado discurso de Sérgio Moro, o preparadíssimo ministro que está assim pronto e fazendo um excelente trabalho na pasta de Segurança Pública e de Justiça. Gilmar, foi lindo ver esse embate, que foi um embate moral para o senhor, porque a presença de Sérgio Moro já lhe agride, mas quero lhe dizer que ele é muito amado pelo povo brasileiro. Moro é sim nosso herói, e isso ele conquistou, isso é conquista, fruto de trabalho. E ali ele deixou bem claro que ele sabe muito bem o que ele está fazendo, que ele sabe muito bem como foi esse tratado. Inclusive ele explicou também as pessoas com quem ele conversou nos Estados Unidos, como é positivo essa troca e essa agilidade para que o crime organizado, as lideranças do narcotráfico, sejam sufocadas através, sim, quando houver pedido da justiça, não é nada fora da justiça brasileira, quando o pedido da justiça brasileira for necessário para fornecer dados e vice-versa. Se os Estados Unidos também quiserem informação de algum usuário que é criminoso aqui no Brasil, vai haver uma certa agilidade. Então não fere nenhum artigo aí, como está falando a própria ADC, a Ação Direta de Constitucionalidade. Então é muito legal a gente ver a competência do nosso ministro Sérgio Moro. Então é isso, pessoal, um vídeo rapidinho só para poder pontuar a presença de Sérgio Moro no STF, numa audiência pública que merece sim. Vamos comemorar o nosso grandíssimo ministro da Justiça, deu um show, e sim, diante dos olhos de Gilmar, que teve que, ficar caladinho. Compartilhem esse vídeo e até mais. Pessoal, obrigada. Fiquem com Deus. Mua!